Na aula de hoje, vamos resolver o limite de 3 menos x ao cubo elevado a 4 menos 16 dividido por x ao cubo menos 1, quando x tende para 1. Observe que ao substituir a tendência da variável x na função, nós vamos ter 3 menos 1 ao cubo, que é 1, então 3 menos 1, 2, elevado a 4 é 16. Então, 16 menos 16, 0. 1 ao cubo, que é 1, 1 menos 1, 0. Então, estamos na situação 0 sobre 0, que se chama indeterminação ou forma indeterminada. Então, nós temos que reescrever a função de outra maneira, com o objetivo de sair da indeterminação e encontrar o resultado do limite. Para iniciar a solução do limite, eu vou reescrever o número 16 como 2 à quarta. Não alterei nada da função, pois 2 à quarta é igual ao número 16. E nós vamos ter que usar, para resolver esse limite, uma técnica de solução de limite chamada mudança de variável, onde eu pego uma parte da função para ser a minha nova variável. Na técnica chamada mudança de variável, então você pega uma parte da função para ser a sua nova variável. A letra U é usada como essa nova variável. No caso desse limite, eu escolhi o conteúdo do parêntese para ser a variável U. Então, U é igual a 3 menos x ao cubo. Na tendência do limite, nós temos a variável x, que é a variável inicial do problema. Mas como eu estou fazendo uma mudança de variável, tanto a variável como a sua tendência tem que ser alterada, pois eu tenho que reescrever todo esse limite em u. Então, quando x tende para 1, basta eu colocar a tendência do x na definição do u. Como u eu defini como 3 menos x ao cubo, basta eu substituir 1 aonde tem o x. Então, nós vamos ter 3 menos 1 ao cubo, que é 1, 3 menos 1, 2. Então, a tendência da nova variável é igual a 2. Então, nós temos u tendendo para 2. E agora, então, nós temos que reescrever toda essa função em u. Observe que no denominador você tem um x ao cubo. E na definição do u, você também tem um x ao cubo. Então, eu vou isolar o x ao cubo da definição do u para poder substituir aqui no denominador e ter no denominador somente uma função de u. Então, isolando o x ao cubo, passando para o lado esquerdo, nós vamos ter x ao cubo, que é igual a 3, e passando o u para o lado direito, menos u. Agora, eu vou substituir 3 menos u no x ao cubo do denominador. O meu novo limite em u é igual a u à quarta menos 2 à quarta, pois o conteúdo do parêntese passou a ser a nova variável, que é u, dividido por 3 menos u, que é o x ao cubo, menos 1, quando u tende para 2. Isso tudo é igual ao limite de u à quarta menos 2 à quarta, 3 menos 1, 2, e no denominador nós temos 2 menos u, quando u tende para 2. Observe que ao substituir a tendência da nova variável do problema na função, nós continuamos na situação de indeterminação, ou seja, ainda estamos no 0 sobre 0. Mas o limite escrito dessa forma, com toda certeza, é mais fácil de ser resolvido do que o limite escrito dessa maneira. Então, agora nós vamos usar a fatoração e resolver esse limite. U à quarta pode ser reescrito como u ao quadrado e 2 à quarta pode ser reescrito como 2 ao quadrado. E reescrevendo dessa maneira fica mais fácil, pois podemos usar
essa igualdade da fatoração. A ao quadrado menos b ao quadrado é igual ao produto de dois termos, a mais b, que multiplica a menos b. E fazendo um paralelo, nós vamos concluir que a é u ao quadrado e b é 2 ao quadrado. Usando a fatoração, então, nós vamos reescrever o numerador da sua forma fatorada, u ao quadrado mais 2 ao quadrado, que multiplica u ao quadrado menos 2 ao quadrado, dividido por 2 menos u, quando u tende para 2. E, nesse caso, vamos usar essa igualdade da fatoração novamente nesse parêntese, onde, fazendo um paralelo, u é o A e 2 é o B. Fatorando esse segundo parêntese, nós temos U mais 2, U menos 2. Observe que aqui no denominador, o que nós temos é 2 menos U. Então, eu não posso cortar esse parêntese com o denominador. O que eu posso fazer nesse caso é colocar o menos desse termo do denominador em evidência, ficando da seguinte forma. Com o menos em evidência, você vai ter, abre parênteses, menos 2, porque o 2 é positivo, então menos com menos fica mais e não altera nada. U é negativo. Com o menos em evidência, então aqui você tem que colocar mais U, porque menos com mais na multiplicação fica menos, então não altera nada. Agora sim, nós temos U menos 2 nesse último parêntese do numerador e U menos 2 no parêntese do denominador. Então, nós podemos cortar. E é nesse momento que a indeterminação desaparece. E, finalmente, podemos encontrar o resultado final do limite, substituindo a tendência da variável na função, u ao quadrado, u tendendo para 2, 2 ao quadrado, 4 mais 4, o primeiro parêntese é igual a 8, 2 mais 2, 4, o segundo parêntese vale 4, não esquecendo que no denominador nós temos um sinal de menos, então menos 1, 8 vezes 4, 32, com o menos do denominador, o nosso resultado final é menos 32.